Amém, meu irmão? O tema dessa palavra é como ter vitória na guerra espiritual. Não há como negar que nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Mas eu não estou falando isso só por causa do coronavírus, só por causa de uma doença que está matando pessoas. Seria muito simplório falar que a nossa guerra espiritual é porque tem um vírus que está matando pessoas. Mas eu sei que o diabo está usando de tudo que está acontecendo, desse vírus, das mortes que esse vírus está causando, para de fato destruir a fé das pessoas. Porque talvez você pense que a nossa guerra está sendo para não morrer, é contra a doença em si. Mas eu te digo, não é. Eu já falei que a semana passada quais são os nossos inimigos, e nós precisamos identificar isso para ter vitória na guerra espiritual. Nós sabemos que há uma guerra espiritual, você não pode ficar desapercebido. Nós precisamos orar muito mais, nós temos as armas corretas para vencer essa guerra. Mas na verdade a nossa batalha, irmãos, é muito mais do que vencer um vírus. A nossa batalha é vencer uma ideologia de pessoas que querem nos calar. Há muitas pessoas no nosso país querendo nos calar, e fora do país também. Nós estamos vendo o que está acontecendo na nossa nação aqui. Eu não preciso nem citar nomes, porque nós sabemos de tudo que está acontecendo. De bandidos sendo soltos, se tornando livres e parecendo que era a pessoa mais inocente do mundo. Eu quero te falar uma coisa. Esse mesmo ladrão que era para estar preso, está levantando a sua voz contra a igreja. Ele vai ter uma resposta de Deus. Você não aceita ninguém falar mal da sua noiva. Jesus também não vai aceitar. E esse ladrão cachaceiro que está falando mal da igreja, ele vai se ver com Deus. Ele deveria se preocupar em parar de beber cachaça, que isso aí pode matar ele, nós sabemos. A nossa guerra é contra pessoas como ele, que está sendo usado pelo diabo. Pessoas de influência na nossa nação, que querem calar a igreja, que está querendo culpar a igreja pela propagação do vírus. Mas ele, quando esteve no poder, o que ele fez? Cadê os hospitais? Eu quero te dizer uma coisa, a nossa luta também não é contra ele, mas ele é um agente demoníaco que está sendo usado. E o diabo quer, na verdade, calar a nossa voz. É muito mais do que simplesmente lutar contra um vírus. Porque na verdade, irmãos, a nossa luta sim, é para estarmos aqui vivos. Claro, essa também é uma luta, porém, não é só isso. Tem vozes querendo nos calar, querendo roubar a nossa fé. Você tem que estar percebido na guerra espiritual. Porque no momento que você fica de frente de uma televisão, ouvindo notícias, eu te digo, você vai ser alimentado com algo que pode matar você, com uma comida envenenada, que vai roubar a sua fé, que vai abafar a sua fé, e tudo que vai acontecer com você, você fica com medo, você começa a tremer de medo. Mas é isso que o diabo quer, que você estremeça, que você tenha medo, porque quando você tem medo, é impossível você ter fé. Nós precisamos mais do que nunca crer. Quantas pessoas nessa pandemia estão ficando com problemas psicológicos? Então, veja bem, o diabo ele veio para atacar a saúde das pessoas, a saúde física, a saúde mental e também a saúde espiritual. O propósito do diabo é roubar a nossa fé. No final de tudo, o propósito do diabo é roubar a nossa fé. Então, meu irmão, fique atento ao que está acontecendo. Mais do que nunca você precisa entrar para o seu quarto e adorar. Ao invés de colocar notícias para ouvir, sabe o que você tem que fazer? Coloque louvores lá na sua TV. Entra no YouTube e vai ouvir canções que vai edificar sua fé. Entra no YouTube e ouça a palavra de Deus. Não fique se alimentando disso, porque o propósito por trás de tudo isso é roubar a nossa fé, é abafar a nossa fé, é gerar pânico, é gerar medo. Sabe quantas pessoas morrem todos os dias no mundo? Aproximadamente 40 mil pessoas morrem todos os dias no mundo. E nascem aproximadamente 70 mil pessoas.
Então o problema aqui, meu querido irmão, você que está me assistindo, não é viver ou morrer. Porque morrer, todos vão morrer, exceto a geração do arrebatamento, que eu acredito que é a nossa. Mas como as pessoas estão morrendo? E quando eu digo como, eu não estou falando do vírus, eu estou falando da situação espiritual. O que é grave é a pessoa morrer sem Jesus. Porque se a pessoa morreu com Jesus, amém, ela está salva, ela vai passar a eternidade com o Senhor. É claro que nós não queremos perder ninguém, porque as pessoas são importantes, mesmo que não sejam crentes, elas são importantes também. Nós não queremos que ninguém morra, mas o ponto é, nós temos fé nesse momento, é ter fé para sermos salvos. Morrer faz parte até mesmo da vida. Mas e a nossa fé? Ela está firme, está fundamentada? Quais são as armas que você está usando nessa guerra espiritual? Como vencer em tempos de pandemia? Como vencer uma guerra espiritual? Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Vamos ler do verso 1 em diante. Juízes capítulo 6. Diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estavam nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, e nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido à minha voz. Pastor, como então ter vitória na guerra espiritual? A primeira coisa para você ter vitória na guerra espiritual é você identificar o problema. Você precisa identificar o problema, você precisa saber quem é o seu inimigo. Se você não souber quem é o seu inimigo na batalha espiritual, você vai batalhar contra a coisa errada. Aqui no versículo 1 diz: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Então qual era o problema primário desse povo aqui? Eles estavam dominados por um espírito de idolatria, por um pecado de idolatria. Então o problema aqui era a idolatria. O problema é que eles estavam esperando em algo que estava errado. Eles esperavam um livramento, não de Deus, do Deus verdadeiro, mas eles estavam esperando o livramento de deuses falsos. Porque esses homens de Israel, eles estavam servindo a Baal. Então, para você ter vitória na guerra espiritual, você precisa identificar qual é o problema. A fonte de todo o problema é que eles tinham abandonado a Deus.
O abandono a Deus é algo terrível. Você pode pensar, não, eu sou evangélico e eu vou no culto todo domingo. E eu não abandonei a Deus. É muito bom você ser evangélico e vir ao culto todo domingo. Mas eu quero te dizer uma coisa, isso não é tudo. Não significa que você está salvo. Porque pode ser que a sua esperança não esteja em Deus, mas no seu trabalho, no seu dinheiro, no seu salário. Você precisa, em primeiro lugar, para ter vitória, identificar qual é o seu problema. Sabe qual foi o problema de Israel? Eles não tinham fé. Eles estavam servindo a um Deus que não era Deus. Eles estavam servindo a Baal. E quando as pessoas não servem a Deus e não acreditam em Deus, e têm um problema, elas começam então a tomar decisões naturais. E foi o que Israel fez. Ao invés de realmente buscar a Deus de verdade, eles foram dominados durante 7 anos. Eles demoraram a acordar. Eles demoraram a orar. Eles demoraram a buscar a Deus. Mas enquanto isso, a Bíblia diz que os amalequitas, os midianitas e os povos do Oriente, eles vinham para Israel, eles saqueavam tudo. E para guardar alguma coisa, eles faziam cavernas e covas. E eles escondiam o alimento ali. Sabe, quando você não tem fé, você vai agir sempre de forma natural. Você sempre vai buscar uma saída natural. Mas nós somos daqueles que creem, nós somos da fé. Nós temos que buscar uma saída em Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Na batalha espiritual você precisa saber quem é o seu inimigo. O nosso inimigo nessa batalha espiritual não é o coronavírus, é o diabo que está usando pessoas como esse presidiário para tentar calar a nossa voz. O nosso inimigo é o diabo. Pastor, mas ele vai ter a resposta nas urnas. Não. Ele vai ter a resposta de Deus. Porque envergonhado ele já foi. Todos nós sabemos que ele é um ladrão. E ficou preso porque roubou. Sabe por que muitas pessoas morrem hoje? Porque não tem hospital. Que ele e o partido dele desviou dinheiro. Mas a nossa luta não é contra ele. Mas o diabo usa pessoas como esse endemoniado para tentar calar a voz da igreja. A culpa é da igreja, eles estão espalhando o coronavírus. A mesma pessoa que algumas semanas atrás louvou ao coronavírus, falou que o coronavírus era uma bênção. Olha aí. Meu irmão, nós não podemos agir de forma natural. A resposta vai vir de Deus para esse homem. E nós precisamos orar mais do que nunca. Você precisa entrar para o seu quarto e buscar as respostas ali. O lugar mais seguro dessa terra é quando você entra para o seu quarto e vai orar. Se ninguém pode roubar de você. O problema não é o coronavírus. O problema aqui não era os midianitas também. O problema é o que estava por trás disso. Segundo, não se vence uma batalha espiritual sem oração. O verso 6 diz: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, glória a Deus pelo então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Esse é o momento de juntos clamarmos ao Senhor. Clamarmos pelo livramento da nossa vida, da nossa nação, da nossa cidade, do nosso estado, dos outros países. Nós precisamos orar. A nossa batalha não pode ser vencida, meu irmão, de qualquer forma ou de forma natural. Pelo contrário, nós precisamos orar, nós precisamos interceder. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quarta-feira nós estávamos na oração. E foi um momento muito tremendo aqui na oração, uma grande presença de Deus. E nós começamos a orar em línguas. Nós tiramos um tempo para orar em línguas. E eu percebi que aquela língua que eu estava orando era uma língua diferente. E me veio um desejo no coração de profetizar. De falar algo que tinha vindo no meu coração. Mas de fato eu não consegui discernir se o que eu queria falar era de Deus ou não era. E por causa disso eu não profetizei. Mas o que veio no meu coração era que o que Deus falou comigo, e na hora eu não consegui discernir, era que nós estamos vivendo o tempo das dores de parto. E quando você vive esse tempo das dores de parto, é um tempo difícil, porque é dor.
Mas o que o Espírito Santo falou comigo aqui é que muitos filhos irão nascer, muitos filhos espirituais, e que em toda a terra vai haver uma conversão em massa. Quando foi no outro dia, na quinta-feira, a Poliana foi assistir uma live da pastora Marília, e ela falou exatamente aquilo que o Espírito Santo tinha falado comigo aqui. Então, confirmou que realmente eu tinha ouvido a voz de Deus. Pastor, mas quando é Deus nós não sabemos? Não, nem sempre nós sabemos. Eu não tive o discernimento na hora de que realmente era Deus, mas no outro dia nós tivemos a confirmação. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, o que está por trás de tudo que está acontecendo aí, no final, é que nós vamos ver pessoas se convertendo. Eu creio nisso. Foi o que o Espírito Santo ministrou no meu coração e também no coração da pastora Marília. Então, perceba aqui que eles oraram, eles se voltaram para o Deus verdadeiro. Eu quero te falar, não tem saída, a saída é Deus. Ou você crê, ou as coisas vão dar errado. Ou você crê, ou os midianitas vão te saquear. Ou a sua fé, ela vai ser colocada em xeque. Ela vai ser abafada, ela vai ser roubada, e vai ser dado lugar ao medo. Meu irmão, não tenha medo. Nós somos dos que creem, não dos que retrocedem. Não tenha medo, não se dobre diante do que estão falando. Não se dobre diante das más notícias. Não se dobre diante das circunstâncias. Não tome decisões naturais. Não faça covas. Não faça cavernas para esconder o alimento. Eu te digo, ora, busque a Deus. Foi o que Israel fez. Assim, Israel ficou muito debilitado. Talvez essa é a sua condição. Você está muito debilitado porque você está ouvindo muitas más notícias. Mas aqui está a chave da vitória, com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Então esse é o momento de você entrar para o seu quarto, você clamar. Você vai entrar para o seu quarto, você vai clamar, você vai clamar, você vai levantar a sua voz, você vai orar, você vai interceder, você vai adorar, você vai confessar a palavra, você vai declarar a palavra, você vai orar em outras línguas, você vai adorar, você vai louvar. Nós fomos chamados para isso, porque nós somos espirituais, nós somos da fé, e nós vamos decidir tudo isso no nosso quarto. O nosso quarto é o lugar da decisão. É o lugar onde nós declaramos a palavra de Deus, é o lugar que nós profetizamos, é o lugar que nós confessamos a verdade, é o lugar que nós adoramos. E quando você faz tudo isso, eu tenho certeza, as circunstâncias vão mudar. Elas vão mudar, porque elas mudam pelo poder da oração. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, meu irmão, isso é verdade. Mas as portas do inferno não vão prevalecer contra uma igreja que ora, que busca Deus de fato, que confia em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Nenhuma batalha espiritual pode ser vencida senão pela oração. Você recebe essa palavra? Terceiro, na batalha espiritual é necessário que você reconheça quem você é. Olha o versículo 12. Diz assim, até o 15. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Talvez essa é a pergunta do momento agora. Senhor, por que está acontecendo tudo isso? O coração de Deus, meu irmão, é livrar. Você já parou para pensar quantas pessoas Deus livrou da morte? Que pegaram o coronavírus e Deus livrou da morte? Eu peguei coronavírus, estou vivo aqui, graças a Deus, não tive sequelas. Mas muitas pessoas foram para o hospital, tiveram o pulmão comprometido. E pela oração, Deus livrou essas pessoas da morte. Sabe, você está vendo quantas pessoas Deus está poupando? Deus está impedindo que morra. É nessa perspectiva que nós temos que ver. É na perspectiva do livramento, porque muito mais são as pessoas que Deus está livrando do que as que estão morrendo. E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez subir o Senhor do Egito?
Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Olha, diante de Deus, nós precisamos reconhecer quem nós somos, a nossa pequenez, para que o Senhor possa nos usar. Não são os fortes que Deus usa, mas são aqueles que reconhecem que são fracos. Quando Deus falou com Gideão, eu imagino que Gideão era alguém talvez aí de 30, 40 anos, porque ele já tinha filho grande. Mas ele disse: Senhor, quem sou eu para o Senhor me usar? Quem sou eu? A minha família é a mais pobre da tribo, e eu sou o menor da minha casa, eu sou o menos importante da minha casa. Gideão, ele se achava fraco e impotente diante de um exército tão grande que viria contra ele. Irmãos, aquela batalha ela era desigual, era impossível Gideão vencer aquela batalha. Mas na batalha espiritual, nós precisamos identificar quem nós somos, as nossas fraquezas. E quando nós fazemos essa avaliação, é o momento então que nós entramos para o nosso quarto, para orar. Eu sempre falo uma coisa, eu gostaria de repetir nessa manhã aqui. A sua dependência de Deus, ela é proporcional ao quanto você ora. As pessoas que mais oram são as pessoas que mais, por incrível que pareça, se sentem desprovidas de habilidades naturais. As pessoas que mais oram são aquelas que mais dependem de Deus. A nossa dependência de Deus, ela é proporcional ao quanto oramos. As pessoas que mais oram são aqueles que têm a consciência que são fracas. Então deixa eu te falar uma coisa. Pastor, mas quando eu oro eu sou fraco? Não. É por isso que você ora, para que Deus trabalhe dentro de você e te fortaleça. É justamente por isso que você tem que orar. Porque quando você olha para você, você não vê nada de bom. Foi isso que aconteceu com Gideão, quando Deus falou com ele: vai nessa tua força, homem valente. Eu fico imaginando Gideão, quando Deus falou isso com ele, ele olhou para trás, para saber com quem que Deus estava falando. Porque não era com ele, ele se achava o mais fraco, o mais frágil, a sua família mais pobre. E aí ele faz uma pergunta para Deus: o Senhor nos abandonou? Deus falou: olha, eu vou te livrar, eu vou livrar vocês. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu sei que talvez você olhe para o texto e você fala: Deus abandonou eles. Não, eles abandonaram a Deus. O problema é que nós queremos culpar a Deus pelas coisas que estão acontecendo, sem, no entanto, olhar para aquilo que nós estamos fazendo. Aqui foi uma nação que abandonou a Deus, fica claro isso no primeiro versículo do capítulo 6. Eles abandonaram a Deus. E quando as pessoas abandonam a Deus, irmãos, elas saem da proteção de Deus, elas perdem a proteção de Deus. Mas glória a Deus, porque eles se lembraram do Deus verdadeiro. Esses homens, eles abandonaram a Deus e começaram a levantar altares a Baal. Baal não podia fazer nada por eles. Muitas pessoas hoje abandonaram a Deus e estão levantando altares a Baal. Mas aí o culpado por toda a aflição que eles estavam passando não era Baal, era Deus. Olha a pergunta aqui de Gideão: por que o Senhor nos abandonou? Mas na casa de Gideão, nas terras do pai de Gideão, tinha um altar a Baal, que o próprio Gideão teve que derrubar. Mas por que ele não fez a pergunta: Baal, por que você nos abandonou? Você está entendendo? As pessoas fazem tudo errado, abandonam a Deus,
mas a culpa é de Deus. Eles abandonaram a Deus. Deus, quando fala com eles aqui, fala: olha, eu tenho uma aliança com vocês. Sabe por que vocês estão aqui? Porque eu tirei vocês do Egito. Eu dei livramento para vocês. Foi isso que o profeta falou. Então, na batalha espiritual é necessário você reconhecer quem você é, porque aí então Deus vai te usar. Deus vai colocar poder em você. Deus vai te dar autoridade. Mas, meu irmão, mais uma vez eu quero dizer isso para você: pare de ouvir os noticiários. Isso vai matar a sua fé. Por favor, não faça isso. Olha, todo domingo quando eu venho para o culto, a primeira coisa que eu faço quando eu me levanto, eu vou tomar banho para vir para o culto da manhã, e depois que eu saio do banho eu já coloco alguns louvores para a gente já entrar naquela unção. Então, antes de vir para o culto, eu já começo a adorar o Senhor lá em casa. E aí às vezes eu já estou pronto bem antes do horário, e eu e a Poliana ficamos adorando em casa, adorando em casa, antes de vir para cá. Nós precisamos ser assim. Então, quando eu chego aqui, eu já estou cheio da presença de Deus. Eu só continuo aquilo que nós começamos lá na nossa casa. Esse momento, meu irmão, não é momento de ligar a televisão e ver noticiários. Esse é momento de adorarmos a Deus. Esse é momento de orarmos, de intercedermos. A adoração é a maior arma de guerra espiritual. Não se vence uma guerra espiritual sem adoração. Olha o versículo 18. Aqui no versículo 18 está falando aqui de quando o anjo do Senhor apareceu. E aqui é uma teofania, uma manifestação de Deus. Olha só o verso 18. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Então Gideão, entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, e a carne pôs no cesto, e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. O que conta aqui é que aquela comida que ele colocou ali foi, na verdade, consumida por um fogo. Aquele anjo, que na verdade era o próprio Deus, tocou com um cajado e subiu fogo. Pastor, o que é isso aqui? Perceba que a primeira coisa que Gideão fez, depois de conversar com o anjo, foi oferecer a ele adoração. Foi levantar ali um altar, foi oferecer para ele algo. Meu irmão, você quer vencer a guerra espiritual? Você precisa adorar. Você está passando por uma guerra espiritual? Adore. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos muitas situações onde as pessoas adoraram e a guerra foi vencida. Você se lembra quando os israelitas estavam ao redor das muralhas de Jericó? Você se lembra que eles tocaram a trombeta, as muralhas caíram. Você se lembra quando Paulo e Silas na prisão também, eles começaram a cantar hinos de adoração ao Senhor, e as cadeias foram quebradas. Esse momento é momento de adorarmos ao Senhor, de estabelecermos um trono de adoração. Você tem algo para oferecer para o Senhor, e o que você tem é a sua adoração. Com Gideão não foi diferente. E quando você lê toda a história, você vai ver que Gideão, ele arranca aquele altar a Baal, e ele faz ali um altar para Deus. Isso fala de adoração. Nós precisamos nesses dias levantar altares. Eu já venho falando isso, meu irmão. Levanta altares na sua casa, no seu quarto. Entra para o seu quarto, tranca a porta e fica ali adorando a Deus. Talvez você não está acostumado a fazer isso, mas eu quero te dizer uma coisa: quando você começar a adorar a Deus,
Você vai começar a cantar, você vai começar a adorar, você vai começar a louvar a Deus, você vai começar a falar palavras bonitas para Deus. Quando você sair dali, você não será a mesma pessoa. Eu garanto isso para você. Eu estou falando aqui, meu irmão, de um relacionamento. Quando eu venho adorar a Deus, todas as vezes que eu estou a sós com o Senhor, irmãos, é o lugar que eu me sinto tão seguro. É o lugar que eu esqueço de tudo que está ao meu redor ali. Quando eu estou adorando a Deus, eu tenho tanta alegria no meu coração, tanto prazer, irmãos, eu me quebranto tanto na presença de Deus. Eu fico tão agradecido a Deus quando eu adoro, quando eu estou ali adorando. Eu sou tão agradecido a Deus por ter sido escolhido por Deus para ser um pastor. Quando eu olho para a minha vida, eu fico tão alegre, tão feliz, me dá tanta vontade de adorar a Deus. É o lugar que eu me sinto protegido, seguro. Você quer vencer guerra espiritual? Você tem que adorar. A adoração é a maior arma de guerra que nós temos. Nós precisamos adorar mais do que nunca, porque a adoração vai transformar você. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não precisa da sua adoração. Deus não precisa ser adorado. Deus não é um ser vaidoso que quer sua adoração. Olha, Deus não muda quando você adora, mas você muda. É você que muda. Quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, Ele pediu água para a mulher, e a mulher falou assim: por que você está me pedindo água? Um judeu não conversa com um samaritano. Aí Jesus falou para ela: mulher, se você souber quem está te pedindo, você lhe pediria, ele te daria água viva. Jesus está falando o seguinte: você acha mesmo que eu preciso dessa água que você tem aí? Não, você que precisa da minha água. Eu não preciso dessa água não. E a história não conta que Jesus bebeu a água, mas a história conta que ela bebeu a água que Jesus tinha para dar para ela. Sabe por quê? Deus é imutável. Ele não vai mudar se você adorar Ele. Ele não vai ser mais Deus e mais poderoso. Mas quando você adora, você é transformado. Você é que precisa adorar. Então por que existe adoração? Porque a adoração é uma arma de guerra. E a adoração, ela traz transformação pessoal. Eu é que sou transformado à imagem daquele que eu adoro. Sabe o lugar que as pessoas são mais deformadas na face da terra? Na Índia. Por quê, pastor? Porque lá tem muitos deuses. E muitas pessoas lá nascem fisicamente parecidas com seu Deus. Existe uma doença na Índia de pessoas que nascem com trompa. Por quê? Porque servem a um Deus assim, adoram um Deus assim. Elas nascem parecidas com o seu Deus, porque não é Deus, é um falso Deus, Shiva. Quando você adora a Deus, você se torna parecido com Ele. Você fica mais amável, você fica mais forte na batalha, você fica mais cheio de graça, mais cheio de misericórdia, mais cheio de amor. Você se parece com aquilo que você adora. Então, esse tempo é tempo de adorarmos a Deus. Eu quero convidar você a não assistir os noticiários. Ao invés disso, colocar louvores de adoração e se derramar na presença de Deus. Deixar o Espírito Santo falar com você. Você tem que ter nesse momento a disposição de ser usado por Deus, amém? Gideão, ele foi usado por Deus porque ele se dispôs, apesar de todas as limitações de Gideão, ele foi usado por Deus porque ele se dispôs. Deus, meu irmão, Ele não trabalha com tímidos e medrosos. Para Deus fazer algo através de alguém, Ele precisa mudar essa chave no coração da pessoa. Se a pessoa é alguém medrosa, essa pessoa precisa mudar. Ela precisa ser transformada. Isso aconteceu com Gideão. Mas o interessante aqui, capítulo 7 agora, pula aí para o capítulo 7, vamos ler do verso 1.
em diante, até o verso 3. Capítulo 7, de 1 a 3. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Harode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale de fronte ao outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Preste atenção. Gideão, ele se coloca à disposição de Deus para ser o líder de um exército. E aquele exército tinha 32.000 pessoas, porque ele faz uma convocação de 3 tribos, para que os soldados estivessem junto com ele. 32.000 pessoas, mas o exército dos midianitas era bem maior do que isso, era mais de 120.000 soldados. Mesmo assim, a batalha já seria desigual, 32.000 pessoas para 120.000, ok. Mas de repente Deus vem e fala: olha, faz o seguinte, Gideão, é gente demais. Eu não quero que Israel se glorie achando que eles tiveram força para ganhar essa batalha. Manda para casa aqueles que são tímidos e medrosos. E aí então, o líder Gideão, que naquele momento ali era alguém com fé, cheio de fé, ele fala: quem for tímido e medroso, ou seja, quem tiver com medo da batalha, volta para casa. E a Bíblia diz que 20.000 soldados voltaram para casa. Deus não pode trabalhar com pessoas medrosas. Deus só pode usar pessoas que crê. Nós precisamos ter fé. Deixa eu te falar uma coisa: a única coisa que Deus honra é a fé. A única coisa que Deus respalda é a fé. Ou você decide viver pela fé, você que está me ouvindo agora, ou então você vai viver uma vida de temores, atemorizado, com medo. Meu irmão, creia nessa hora. Creia nessa hora. São muitas notícias ruins, mas nós temos as boas novas do Evangelho. Nós precisamos acreditar, porque viver com medo é muito ruim. É muito ruim quando você está com medo de alguma coisa. Você entra em pânico facilmente. Mas a única coisa que Deus honra é a nossa fé. Os tímidos, medrosos, voltem. Vá para casa. Vá para casa. Você está com medo? Está com medo? Volta para casa. Pastor, os que estão com medo, eles não vão receber a herança, não? Não é isso. É que viver uma vida com medo é um tormento, meu irmão. Eu estou errado? Viver uma vida com medo é atormentador, é difícil. Nós precisamos ousar crer. Pastor, eu estou com medo do vírus. Não tenha medo do vírus. Creia na palavra de Deus e confesse a palavra. Por quê, pastor? Porque o medo, meu irmão, ele supervaloriza o problema. Você começa a ver uma coisa que não é a realidade. Você começa a achar que o problema é muito maior do que ele realmente é. E todas as vezes que a pessoa está com medo, porque ela está se comparando àquela situação. Mas nós temos um Deus que nos ajuda, que está conosco, que já te disse: não temas, não temas. Perceba que Deus falou: não, quem tiver com medo e for tímido, pode dispensar, manda para casa. Deus, ele trabalha com aquele que acredita. O medo, ele tira o nosso foco de Deus e coloca o nosso foco no problema. Quando você coloca o seu foco no problema, aí sim você vai viver uma vida aterrorizada, atormentada, com muito temor. Por quê, pastor? Porque
o medo, ele tem o poder de embaçar a nossa visão. Ele tem o poder de supervalorizar o problema. Pastor, por que está todo mundo com medo? Porque os noticiários só falam coisas ruins. E aí as pessoas ouvem, e aquilo vai entrando, vai matando a fé, vai abafando a fé, e isso se torna um problema. E para encerrar, vigilância é fundamental para vencermos a guerra. Olha, vamos ler a partir do verso 4. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão, a boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água que eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Preste atenção, nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira. A obra de Deus, ela não pode ser feita de qualquer maneira. A obra de Deus, ela não pode ser feita do seu jeito. A obra de Deus tem que ser feita do jeito de Deus. Aqui ainda sobraram 10 mil pessoas, 12 mil, não sei. E aí Deus falou: ainda é muita gente, manda eles descerem para o ribeiro e observa eles tomando água. A Bíblia conta aqui que alguns beberam água de qualquer maneira, talvez se jogaram ali naquele lugar, que por sinal é um lugar bonito, nós estivemos lá. Mas 300, eles se ajoelharam, e eles ficavam olhando, observando para ver se tinha um inimigo. Eles pegavam a água com a mão, e eles bebiam, eles lambiam a água aqui, levavam até a mão e lambiam, mas eles estavam atentos ao inimigo. Eles estavam atentos para ver se o inimigo estava ao redor. Eles não simplesmente fizeram a obra de qualquer maneira. Eles estavam apercebidos. Eles estavam atentos. São essas pessoas que vencem a guerra. Aqueles que fazem a obra de Deus do jeito de Deus. Aquelas pessoas que têm percepção espiritual. Aquelas pessoas que sabem quem são os seus inimigos. Eles bebiam água, mas eles estavam atentos. Podia ter algum inimigo ali. Pastor, o que isso significa? Nós precisamos entrar para o nosso quarto e beber a água todos os dias. O inimigo existe? Existe, mas ele não é simplesmente o nosso foco principal. Nós estamos focados no nosso Deus, naquele que é poderoso para dar o livramento. Pastor, e qual foi a conclusão da história? A conclusão, provavelmente todos que estão em casa aí já conhecem a conclusão. A conclusão é que, com aqueles 300 homens, eles sitiaram, eles cercaram aquele exército poderoso dos amalequitas e midianitas, e eles acenderam tochas de fogo, colocaram um vaso naquela tocha, e aí quando Gideão gritou, eles quebraram aquele vaso. Eu quero te dizer que você é como aquele vaso. Nós somos um vaso nas mãos do Senhor, mas dentro de você tem uma tocha. E quando aquela tocha foi quebrada, eles começaram a gritar. E eles gritaram bem alto. E a Bíblia diz que o exército amalequita, o exército midianita, eles começaram a lutar entre eles e começaram a fugir. E eles deixaram tudo para trás, toda a riqueza para trás, e fugiram da presença daqueles 300 homens. Mas não eram 300 homens qualquer,
Eram 300 homens corajosos. Irmãos, o que Deus respalda é a nossa fé. Eram 300 homens que não beberam a água de qualquer jeito, que não fizeram de qualquer jeito, mas eles estavam vigiando. Esse momento é momento de orarmos, mas ao mesmo tempo é momento de vigiarmos, estarmos atentos. Vigia, meu irmão, desliga a TV, faz esse favor, passa um dia sem assistir o noticiário, e ao mesmo tempo ore nesse dia, leia a Bíblia, leia as promessas de Deus. Eu quero desafiar você, se no final do dia você não vai estar outra pessoa. Hebreus capítulo 10, do versículo 35 ao 39, diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Posso ouvir um amém? Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Perceba que a promessa que você só alcança quando faz a vontade de Deus. As pessoas abandonam a Deus e depois responsabilizam a Deus pelo que estão passando. Mas aqui está falando, deixa eu ler de novo. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Quantas pessoas abandonaram a confiança em Deus? Isso foi o caso dos israelitas aqui. Ela tem grande galardão, ou seja, ela tem grande recompensa. Confie, aqui está falando de fé, creia. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual é a promessa? Qual é a vontade de Deus? Confiança, fé. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Jesus está voltando, amém? Todavia, o meu justo viverá não pelo que vê, não pelas notícias, não pelo número de mortes de pessoas que estão morrendo. O meu justo viverá pela fé. Mas como ter fé se eu não oro? Como ter fé se eu não leio a Bíblia? Como ter fé se eu não confesso a palavra? Como ter fé se eu não oro em outras línguas? Como ter fé se eu não adoro? Como ter fé se eu não louvo? Como ter fé assim? Mas aqui está muito claro. Vou repetir, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Jesus chegará no tempo certo. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Posso ouvir um amém? Você que está em casa não falou amém. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Crente, não retroceda. Não retroceda. Verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Aqui está falando que aqueles que retrocedem para onde? Para a perdição. Eles vão se perder. Mas vão se perder aqui na terra? Não, meu irmão. Vai perder a salvação mesmo. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aqui está falando de algo superior, meu irmão. Está falando da salvação aqui. O diabo está trabalhando para atacar a saúde das pessoas no corpo, saúde física da pessoa nesse tempo. Mas ele está atacando muito mais a saúde mental e espiritual das pessoas, através das notícias, através de ex-líderes da nação endemoniados. Nós somos daqueles que creem. Você é daquele que crê? Você pode ficar de pé para a gente orar nesse momento? Nós somos dos que creem. A calamidade não vai te alcançar. Deus vai livrar você. Deus vai livrar sua casa.
Mas acima de tudo eu quero te dizer, meu irmão, nós estamos salvos. O Senhor já nos salvou. O Senhor nos salvou, meu irmão. Apenas creia, não seja alguém que vive aqui duvidando. Creia, creia. Adore a Deus nesse tempo. Porque está escrito, Senhor, as portas do inferno, as obras do inferno, os ataques infernais, não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Há uma proteção sobre nós, que não está sobre o mundo. Entenda isso, meu querido irmão. Pastor, mas crente morre, quem diz que morrer é o fim de tudo? Pessoas morrem mesmo. Mas nós temos o Senhor, a garantia das suas promessas. Aqui está falando da conservação da alma. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Essa perdição aqui não é só ficar perdido aqui no mundo, não. Aqui está falando da perdição e depois da morte mesmo. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Meu irmão, viva com fé, porque senão você vai morrer em vida aqui. Você vai morrer em vida. Sabe o que um jornalista disse para o prefeito da nossa cidade aqui? Falou: prefeito, eu prefiro que abra o comércio. Ela foi radical no que ela disse, mas ela tem alguma razão. Falou: eu prefiro morrer logo do que ver isso que eu estou vivendo aqui, morrendo aos poucos. Meu irmão, viver com medo é a pior morte que existe. Você vai ficar atormentado, não vai ter paz. Você vai ser um vivo morto. Pastor, você está falando então que nós temos que ser radical até morrer, meu irmão? Entenda o que eu estou falando aqui para você. Estou falando de ter fé. Estou falando de você jogar para fora da sua vida todo medo, todo desespero, todo pânico e acreditar nessa palavra aqui. Porque nós somos da fé. Nós temos que crer até o final. Nós levantamos a bandeira da palavra de Deus, de Cristo, das boas novas e não dos noticiários da televisão. Nós, a igreja, temos poder pela oração e pela adoração de mudar essas circunstâncias. Por isso eu quero convidar você a orar, a adorar e quebrar a ação desse principado aqui na nossa nação.